Olá, tudo bem? Eu sou Rick Maia e nesta aula irei refletir contigo sobre o conceito de cidadania e como ele se aplica à nossa sociedade. Quantas vezes você já ouviu por aí a expressão terra de ninguém? Você já parou para pensar como ela veio parar no nosso vocabulário? Dentre as inúmeras interpretações, uma delas seria de que a expressão latina terra nullius, ou terra de ninguém, tinha um significado original de terra que não pertencia ao Império Romano. Mais tarde, e durante a Idade Média, a palavra passou a significar um território que não pertencia a um soberano cristão e no século XIX passou a ser utilizada para justificar a ocupação europeia em alguns continentes. A partir do século XX, periódicos e jornais começaram a utilizar a expressão em seu sentido figurado, demonstrando a falta de uma conduta social da população em defesa dos interesses da cidade e/ou país, perpetuando um círculo vicioso de degradação urbana. Quer um exemplo? Basta conversar com pessoas e perguntar como elas observam a cidade onde vivem. Certamente, muitas reclamarão de ruas muito sujas, criticando papelões, sacos plásticos, cacos de vidro e outros objetos descartados pela população. E se perguntarmos o que elas acham que deveria ser feito para melhorar a situação, a resposta será: a prefeitura deveria limpar as ruas mais vezes. Por que será que o empenho pelo que é coletivo é tão fraco? Por que será que o que é público é visto como terra de ninguém pela maior parte dos cidadãos em nosso país? Começamos a nossa busca por respostas partindo do princípio de que a maior parte das pessoas não se sentem responsáveis pelo que é público, pois aprendemos desde cedo a importância de nos dedicarmos a nós, nossas casas e famílias, e inconscientemente somos incentivados a sempre tender para uma postura mais voltada ao individualismo do que ao coletivo. Quer mais um exemplo? Muitos pais e mães, preocupados em estimular o senso de responsabilidade na família, orientam os filhos a arrumarem um quarto, a cama que dormem, a mochila que utilizam na escola e a boa aparência dos uniformes. A intenção é boa, pois visa dar estímulo para as crianças aprenderem a cuidar do seu espaço e de si mesmo. Mas na prática, o valor que pode estar sendo passado é o de que você só precisa zelar por si e pelo que é seu. Pois no espaço coletivo, sempre haverá alguém responsável por arrumar as demais bagunças. Pode parecer bobo a princípio, mas tente pensar em como seria diferente se a nossa orientação fosse: além do seu quarto, cuide do restante da casa e da escola, tratando de mantê-los limpos e organizados. Afinal, ninguém é obrigado a conviver com a sua sujeira. Faz diferença a forma como é construída a nossa relação com o coletivo. E como podemos construir esse sentido de coletividade e cooperação em nós mesmos, nas crianças e jovens. O primeiro passo nessa construção é entender que o pensamento voltado para o coletivo é muito mais complexo do que a consciência individual. Em outras palavras, é preciso compreender as relações de causa e efeito na sociedade e sempre demonstrar que o esforço coletivo precisa fazer um benefício individual imediato. Exemplo: o metrô é menos poluente e mais eficiente que o transporte individual. Mas o que realmente faz as pessoas deixarem seu carro em casa é o fato de que ele o levará mais rápido ao seu destino, já que não enfrenta engarrafamentos. A questão do meio ambiente quase sempre fica em segundo plano. Já o benefício próprio de evitar o trânsito é um baita motivador. Abordar a temática da cidadania e da responsabilidade sobre o que é público e coletivo no currículo escolar, no nosso país, é mais que urgente. Tanto que a BNCC traz uma competência específica para o tema, a de número 10, que estabelece a necessidade de desenvolver na criança e no jovem a consciência de que eles podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável. Cidadania é um tema que abrange uma infinidade de reflexões, como a consciência sobre o direito de ir e vir, de zelar pelo espaço em que se vive,
de exercer o voto e de ter acesso à educação, cuidar do meio ambiente, entre outras. Mas para começar a exercê-la de maneira eficaz, a primeira reflexão sempre deve partir do espaço público e as nossas relações com ele, de como os atos de uma pessoa podem gerar impacto para todos. Vamos juntos conhecer as possibilidades de aplicação deste tema em sala de aula? Até já!